Boa tarde, eu tô com esse Peugeot, né, 207. Eu adquiri ele veio com essa carcaça da válvula termostática, não é a original dele. Retirei ela e coloquei a original, que a original dele é de plástico e não assim de alumínio, né? Ela tem um porquê que é de plástico. Os mecânicos recomendam tirar de plástico e colocar de alumínio, simplesmente. Mas tem um detalhe: essa peça de plástico aqui, ela é uma peça única. Aqui não, é articulada, né? Ela movimenta, ó. Ela tem até essas presilhas para segurar esse pedaço. O que que acontece? Ela com o tempo, ela começa a vazar líquido de arrefecimento por aqui, ó. Chega a estar rosinho, onde é o líquido de arrefecimento, né? E outro porém que também ela pode causar e danificar o seu cabeçote. O aperto para essas carcaças, tanto a de alumínio como a de plástico, é só de 1 quilo. O mecânico que instalou ela apertou com tanta força que estrangulou o silicone. Isso aqui é um silicone já dela mesmo, não há necessidade de passar esse silicone em volta dela. Quebrou o beiço. Aqui tem um beiço, ó, de alumínio, não sei se dá para ver, ó. Isso aqui é a minha unha, ó. E quebrou o beiço aqui. O que que aconteceu? O silicone virou para cá, aí ficou vazando água por aqui também. Então tava vazando água por dois cantos, por aqui, por essa parte articulada. Aí outro motivo que eu não recomendo colocar ela é por causa disso, porque esse pedaço do beiço, ele descer para cá, ele pode prejudicar da válvula termostática abrir e pode fundir o motor, que vai esquentar demais. E outro problema dela, ela é de plástico por um motivo, por causa desse cara aqui, porque ele tem que fazer a leitura da água, e a carcaça ela vai esquentar primeiro que a água. O que acontece? Se ela for de alumínio, ele vai estar fazendo a leitura errada, porque vai aquecer o alumínio, ela vai fazer a leitura do alumínio, porque a água não vai dar a temperatura ainda do Peugeot. O Peugeot, a válvula termostática é para abrir até os 97 graus, né? A ventoinha entrar até os 97 graus. A válvula termostática ela é para abrir com 89. 89 graus ela já abre, né? E a ventoinha dispara com 97. Então, se ela for de alumínio, esse conjunto de informação vai dar errado. Se ela for de alumínio, por isso eu coloco a de plástico. A de plástico é mais frágil, dura menos, mas não prejudica o cabeçote na hora do aperto, porque se ela apertar demais, pode espanar a rosca do cabeçote, ter que levar para retífica. E se acostar demais com ela sendo de plástico, você quebra a carcaça de plástico, mas não prejudica o cabeçote. Então, é mais barato quebrar a carcaça de plástico do que danificar o cabeçote. E outra coisa, outro problema. Aqui é o parafuso de onde tira o ar do arrefecimento. Esse aqui quebrou, aí o mecânico achou por bem botar silicone. Botou uma peça de metal, né? Eu não sei o que é isso, uma peça de metal, e botou silicone. Então, se for trocar o líquido de arrefecimento, não tem de onde tirar o ar. Por que que ela quebrou? Porque aqui é alumínio, ele deve ter tirado o ar com ela estando quente e o parafuso quebrou dentro. Então, não acontece esse problema com ela de plástico, porque ela é de plástico, o parafuso tem facilidade em sair. O parafuso é com a chave Allen que se tira e não vai dar problema. Então, eu não recomendo que se utilize a carcaça de alumínio. O mesmo fabricante dessa carcaça aqui, o mesmo fabricante, a mesma marca, eu não vou dizer qual marca, não, o fabricante, é o mesmo fabricante dessa aqui que eu comprei. São os mesmos fabricantes e a mesma carcaça, sendo que uma é de plástico, que essa é a de alumínio, né? E a outra é a de plástico. Pronto. E a de plástico, a eficiência é muito melhor para o sensor de temperatura, porque ele vai ler a temperatura da água e não da carcaça, porque a água vai esquentar primeiro. E no caso da de alumínio, quem esquenta primeiro é a carcaça. Então ele vai ler a temperatura da carcaça e não da água. Ele vai dar uma série de erros referente à leitura. O que acontece? A temperatura da válvula termostática às vezes vai variar, vai ficar com a temperatura abaixo de 60 graus, o módulo vai errar na leitura, o módulo vai fazer com que todo o sistema funcione de uma maneira incorreta, inclusive a válvula termostática vai abrir antes do tempo,
vai abrir e a temperatura vai se manter fria. Então, o óleo não vai aquecer o suficiente, o sensor vai entender que o carro precisa de mais combustível, vai injetar mais combustível, vai gastar mais gasolina, né? E para compensar a falta de calor no carro. Então, é importante não colocar a de alumínio. Ela é dura mais, é mais resistente, mas ela tem esses problemas dessa articulação que vaza líquido de arrefecimento por aqui. Tem a questão do parafuso para retirar o ar, que ele pode quebrar, se ela tiver a temperatura alta e você tentar abrir esse parafuso, ela vai quebrar. E na hora do aperto pode quebrar o beiço, que é bem fininho, ó. Ele é de alumínio, ele é fino. Olha, é muito fino esse beiço. Ele quebrando, o silicone vai virar e vai sair líquido de arrefecimento por aqui. No meu carro tava vazando por aqui e por aqui. E tava vazando óleo por aqui, porque foi feito o aperto de maneira inadequada. Tem que se primeiro apertar esse parafuso de trás, aí você vai pular para esse parafuso aqui, vai pular para esse parafuso aqui, aí você vai fazer o inverso, indo, voltando o contrário. Aí ela vai apertar igual. O aperto é só 1 kg. Você não pode passar de 1 kg. Que pode acontecer isso aqui por excesso de força. Ó, só dá para verificar, ó, que só tá feito o aperto nessa parte. E nessa parte, ó, nem aperto teve, ó, tá novinho, ó. A junta tá vazando óleo por aqui, mas ela no cabeçote. Tá vendo? Então, recomendo sempre que use a que o fabricante entregou o veículo, a de plástico. Os carros mais antigos, como o Celta, os mais antiguinhos, eles usam a de alumínio, porque já vem de fábrica com ela. Mas o Ford Fiesta, ele vem com a carcaça de plástico, e outros veículos também vêm com a de plástico, justamente por causa desse cara que é preso na carcaça, sensor de temperatura. Então, gente, use a de plástico, não tire a de plástico para com a de alumínio. Se precisar trocar, coloque outra de plástico.